Olá, meus queridos irmãos e amigos, povo de Deus, queremos cumprimentá-los na paz do Senhor. Que essa paz doce e maravilhosa, que excede todo o entendimento, como diz Paulo em Filipenses 4:7, que ela esteja em seu coração, trazendo alegria, conforto, consolo, que é a paz que Cristo dá, a paz que o Espírito Santo traz aos nossos corações. A todos os pastores, as esposas de pastores, missionárias, líderes, a todos os jovens, as crianças, os adolescentes, a todo o povo da comunidade evangélica, a todo o povo de Deus do Brasil, nós louvamos a Deus pelas vossas vidas. E de outros países, que Deus continue abençoando, Suriname, Inglaterra, Itália, Londres, Estados Unidos. Nós queremos louvar a Deus pela vida de todos. Ao povo de Deus que vive nesta terra, que o Senhor continue abençoando. Aqui nosso carinho, nossa gratidão a Deus pelas vossas vidas e por estarmos sempre juntos aos sábados, adorando a Deus em nome de Jesus. Hoje comigo o pastor Wagner, pastor Adalberto, professor César. Juntos, aqui comigo hoje o Daniel, na filmagem. Juntos estamos formando a EBD Online para abençoar as vossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar com o professor César. Todo-Poderoso Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite por mais uma oportunidade, meu Deus, de aprender, de louvar, adorar e bendizer o teu grande nome. Abençoe as nossas vidas para abençoar outras vidas. Te apresentando teu filho, o professor pastor Ziel, que o Senhor, pela tua bondade, levantou teu filho para impactar, para transformar a vida através da vida do teu filho, através da tua palavra. Abençoe grandemente ele, a sua família, o ministério. O Senhor colocou na sua vida a igreja, e o Senhor colocou sob os seus cuidados. A sua família, abençoe, guarde e protege de todo mal. Continue usando teu servo de uma maneira poderosa para nos abençoar, para abençoar o Brasil e o mundo. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Muito bem, graças a Deus. Queridos, hoje estaremos estudando a lição de número 7, não é isso? A responsabilidade da igreja com os missionários, não é isso? A responsabilidade da igreja com os missionários. No ponto 1, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. No ponto 2, o cuidado integral dos missionários. No ponto 3, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. São esses 3 pontos que nós estaremos estudando. É uma lição que vem com um olhar mais cuidador, pastoral, do Poimê. É um olhar que vem mais com o cuidado que a igreja deve ter para com o missionário. Esse cuidado envolve apoio, envolve o amor, envolve uma manifestação de misericórdia e de carinho para com aquele que está no campo fazendo a obra de Deus. Essa é a temática. Aqui nós temos as 3 palavras-chave, aqui nós temos apontamentos do livro que estaremos abordando nessas 3 partes, e aqui nós temos os apontamentos do texto bíblico de 1 Coríntios 9, 1 a 14. Vamos lá? Vamos iniciar. Texto áureo, Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A verdade prática. Só um minuto. É o texto áureo, como é que diz aí? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, fazer um bem é uma atividade que parte de quem tem uma natureza transformada. Não é aquele bem que é um bem filantrópico, não é aquele bem que é um bem incentivado para uma compensação. Por exemplo, tem pessoas que doam diversas coisas das empresas, mas é porque ele vai estar isento de uma cobrança de impostos. Então, isso não é amor de verdade, não é paixão de verdade pelas pessoas. O cristão que tem a natureza de Cristo, como diz o pessoal, ele faz o bem sem olhar a quem?
porque a natureza é transformada. Quando Jesus, em Mateus 5, a partir do 45, ele vai deixar bem claro, ele diz, sede vós perfeitos, está lá também no 46, como perfeito é o vosso Pai. Ele estava falando ali do amor que devemos ter, porque quando você vai para o 45, a Bíblia diz que ele faz o sol nascer sobre os bons e os maus. Assim deve ser a nossa bondade, tanto para com as pessoas não cristãs, não evangélicas, como também, em especial, para os domésticos da fé, certo? Não é que eu tenha que me voltar só para os domésticos da fé. Não é isso que o apóstolo São Paulo está dizendo. O apóstolo São Paulo está dizendo que a nossa bondade, nossos atos de misericórdia se estendem a todas as pessoas, mas em especial aos domésticos da fé, ok? Mas ele muito ensinou sobre isso. E em Lucas 10, Jesus fez questão de mostrar que se deve fazer o bem a qualquer pessoa usando a parábola do bom samaritano, que fez uma ação que nem o levita, que tinha conhecimento, e nem o sacerdote fizeram. Então, qual é o nosso padrão de amor? Qual é o nosso padrão de fazer o bem? É o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que, Romanos 5,8, Ele nos amou, provou seu amor quando nós éramos pecadores. Então, se Deus fosse fazer o bem para mim, só se eu fosse perfeito, eu não seria atendido nunca. Vamos lá, verdade prática. Verdade prática. É papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Isso, uma igreja que envia missionários, uma igreja que busca um pastor, é a missão dela cuidar dessas pessoas. Cuidar, em especial do sustento financeiro. Olhe para cá, bota para cá, Daniel, bota para cá. Hoje eu quero que você convide o pastor, convide o missionário, convide a missionária. Bota para cá, Daniel. Eu quero que você convide os faladores, os língua grande, os que menosprezam pastores e fala de dinheiro. Bota para cá, que hoje eu quero que você liga para aquele irmão que tu sabe que ele é falador, que ele gosta de esculhambar pastor. E também liga para aquele pastor que gosta de dinheiro, que ganha um salário enorme, liga para ele, porque hoje Deus quer falar conosco por aqui. Eu só quero usar a Bíblia, então eu convido você, hoje à noite, essa é a história de Deus para nós hoje, amém? Vamos começar com o texto bíblico. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? De outros participam deste poder sobre vós, porque não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste dinheiro, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E o que é de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Muito bem, uma leitura um pouco até longa, mas é preciso para que vocês compreendam o que nós estaremos tratando aqui nesta manhã, certo?
A primeira coisa que nós vamos analisar aqui nesse texto, e eu quero que todos entendam bem, é que Paulo tinha sempre um ministério atacado. Paulo tinha sempre um ministério atacado. E aqui, nessa igreja de Corinto, olha o lado ilógico e contrassenso. Uma igreja cheia de problemas, uma igreja sem espiritualidade verdadeira, uma igreja arrogante, estava questionando o ministério de Paulo. Nós vamos começar por aqui. Vocês podem observar que sempre quem gosta de andar questionando os outros, ou atacando a vida dos outros, são pessoas mal-sucedidas, são pessoas mal resolvidas, são pessoas infelizes. Fala isso, não ouvi. Como é que diz? E não tem espiritualidade verdadeira. Além disso, os verdadeiros obreiros, verdadeiros que pregam a palavra, dificilmente não serão atacados até os dias de hoje. Ah, verdade. Então, eu vou começar com a Bíblia. Você está vendo aqui no texto, um homem como o apóstolo São Paulo, que era homem de Deus, que tinha dons, que era usado pelo Senhor, mas que sofria uma visão mesquinha de cristãos que tentavam poluir, macular o ministério de Paulo. É por isso que eu quero que você hoje chame essas pessoas, porque eu quero falar isso aqui. Imagine um homem como Paulo era questionado pela igreja. E aqui você pode observar que a igreja de Corinto, ela estava tão envolvida até com cultos pagãos e carne sacrificada aos ídolos, que agora eles vão atacar o próprio apostolado de Paulo. Só que nós vamos ver aqui nesse livro que Paulo era determinado, Paulo era decidido, Paulo era disciplinado e Paulo sabia para que ele fora chamado. Nada tirava a sua visão. Olha para cá, tu está filmando, Daniel? Começa por aqui. Vamos começar por aqui. Obreiro chamado não perde o foco. Obreiro chamado não escuta conversinha de panelinhas mesquinhas. Obreiro que tem uma vida bem disciplinada, ele segue o seu alvo e o seu itinerário, pois ele sabe para qual a missão ele fora chamado. Agora, se nós analisarmos aqui, o apóstolo São Paulo, ele tem uma diferença dos demais. E é interessante vocês entenderem que a igreja de Corinto estava reclamando porque Paulo não queria receber a ajuda dela. Porque o texto é bem enfático que outros lá em Corinto recebiam esse direito. Eles pensavam que era orgulho de Paulo, eles pensavam que era prepotência de Paulo, só que Paulo entendia, olha a disciplina e a inteligência de Paulo. Paulo foi o primeiro entre eles. E se Paulo chegasse lá buscando dinheiro, eles iriam compreender que Paulo estava abrindo aquele trabalho só para ganhar o quê? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Veja o verso 12, vamos lá. Verso 12. Se outros participam deste poder sobre vós, olha aí. por que não mais justamente nós? Se outros fazem o quê? Participam. Vai, pode ler aí. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Por que não também vós? Nós, não é isso? Então você tem aqui essa expressão grega. Olha aqui, ó. Digam comigo. En kopen. Vamos lá? En kopen. Vamos lá? En kopen. Se vocês analisarem, ele está dizendo: eu não quero ser barreira, eu não quero ser trincheira, eu não quero cortar o caminho reto do evangelho. Eu não quero receber dinheiro agora, eu não quero receber quando eu estou fundando igreja, para que não se torne uma barreira ao impedimento do evangelho. Porque como ele era um apóstolo que estava dando início à missão, se ele naquele momento entendia, ele
fosse receber dinheiro daqueles irmãos, porque Paulo recebeu outras ajudas, como ele recebeu a ajuda da igreja de Filipos. Entenderam? Agora, naquele momento não. Nós temos um episódio bem direitinho que está lá em 2 Reis, capítulo 5. Quando Naamã quis dar o dinheiro para Eliseu, ele disse: eu não quero nada teu. Por que Eliseu não quis? Sabe por quê? Eliseu não quis porque ele sabia que se naquele momento ele recebesse, era como se o Naamã estivesse fazendo uma troca. Uma troca. A cura pelo pagamento recebido. Então, ele diz: eu não quero nada teu. Então, é muito importante que os irmãos compreendam essa particularidade do apóstolo São Paulo. Agora, por que Paulo tinha esse brilhantismo? Por que Paulo tinha essa virtude? Porque Paulo perseguiu a igreja e ele achava no seu coração que ele era um devedor fora do normal para com Deus. Então ele carregava esse sentimento, ok? Então a primeira coisa que nós podemos analisar aqui nesse texto é que nós estamos diante de um texto aonde o apóstolo São Paulo, ele mostra a sua disciplina, a sua determinação, a sua vocação, e ele não se entregava a comentários baixos, a comentários depreciativos, de pessoas que não tinham espiritualidade verdadeira, de pessoas que não sabiam o que diziam. O apóstolo São Paulo, ele sabia muito bem como proceder, ok? Porque essa igreja, ela não sabia avaliar as intenções do coração de Paulo. Por isso que Paulo vai dizer, vamos lá, é 1 Coríntios 4, só para vocês terem uma ideia. Olha o que Paulo vai dizer aí em 1 Coríntios, deixa eu só abrir aqui também minha Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 4. Olha o que Paulo diz assim no verso, começa aí do verso 5. Portanto, o verso 4, é o verso 4. Porque em nada me sinto culpado. Olha, Paulo tinha uma consciência limpa. Ele diz: em nada eu me sinto culpado. Vai. Mas nem por isso me considero justificado. Mas ele sabia que ele não tinha consciência de culpado, mas ele sabia que não era perfeito. Rapaz, isso é coisa linda. Ele sabia que não era perfeito, porque tem pessoas, tem líderes, tem irmãos que na verdade se acham perfeitos e acham que não tem culpa de nada. Paulo era diferente. Paulo diz assim: eu não tenho culpa. Paulo sabia que ele não era ladrão, Paulo não roubava dinheiro de crente, Paulo não desfazia de ninguém, Paulo cumpria o seu trabalho. Ele sabia que não tinha culpa de nada, mas ele também sabia que não era perfeito. O grande problema de um líder, de um irmão, de uma irmã, de um marido, de uma esposa, é quando se acha super perfeito. Olha para mim aqui, tá filmando direito, Daniel? Bota aqui. Não existe, olha para cá, não existe nenhum santo na terra. Escute aqui, ei moça, olha para cá, bota bem aqui na minha cara. Moça, rapaz, jovem, não existe nenhum pastor na terra, ele pode orar 24 horas sem se levantar. Ele não é perfeito, porque ele tem uma natureza pecaminosa. Não existe ninguém perfeito, só existe um que é perfeito. Quem é? Pronto, pode ser o pastor mais santo. Olha, se você está andando atrás de pastor perfeito, tu não vai ficar em igreja nenhuma no Brasil e nem nos Estados Unidos, porque não tem pastor perfeito. O perfeito é a palavra de Deus, e você tem que ir para o culto, para a igreja, adorar a Deus, porque só Ele merece a honra e a glória, mas não existe ninguém perfeito, ok? Agora o que Paulo diz? 5, portanto... Não, no mesmo verso, nós não terminamos não. Pois quem me julga é o Senhor. Pronto, agora ele é o seguinte: eu não estou no julgamento de vocês, que vocês não sabem julgar. Vocês ficam me avaliando Pedro, avaliando Apolo, e nos colocando em níveis diferentes. Mas quem me julga é quem conhece as minhas intenções, quem conhece o desejo do meu coração, de verdade, é o Senhor. Não é isso? Então, aí nós podemos analisar que nessa primeira parte que nós estamos tratando aqui, nós vamos explorar
na verdade, todo o texto, mas a primeira parte que nós estamos tratando aqui é que o apóstolo São Paulo, ele era disciplinado, o apóstolo São Paulo, ele era sincero, o apóstolo São Paulo era verdadeiro. Agora, o apóstolo São Paulo não aceitava mesquinhez de crente. Tá certo? E aqui, tu tá filmando, Daniel? Tá filmando, bota para cá. Mesquinhez de crente. Como é mesquinhez de crente? Eu vou já falar. Tem irmão que quando o pastor, ele vai para uma praia com a família, aí ele bota logo na internet, dinheiro dos crentes, não é teu. Não é assim? E eu vou dizer uma coisa, se um membro aqui da igreja, tu tá filmando, bota para cá. Se um membro aqui da igreja, eu for para uma praia, ele que conhece meu trabalho, ele que sabe o quanto que eu ganho, ele que sabe da minha sinceridade, se ele botar lá, pastor está com meu dinheiro, eu não quero que nunca mais ele dê oferta e nem dizime nesta igreja. Porque ele tem um espírito de mesquinhez. Você não é obrigado a dar dinheiro na igreja, você não é obrigado a dizimar na igreja, isso é feito com amor e com sincero, e quando você fala dessa forma, é sinal de que você não está fazendo para Deus, você está fazendo para o homem. Mas eu ainda vou dizer outra verdade, todos que falam, bota para cá Daniel, bota para cá, todos que falam desse jeito na internet, nem dizimam, nem ofertam e não contribuem para nada. Outra coisa, é só balela essa história deles, vamos dar para os pobres. Tu não dá nada para pobre, mentiroso, tu não dá nada para pobre. Hein? É a mesma atitude de Judas. Agora preste bem atenção, eu trabalhando aqui, a igreja sabe quanto ela me dá pelo meu trabalho, sim ou não? Todos os crentes sabem, sim ou não? Agora, se eu tenho um período de 2, 3 dias, eu não posso ir comer no restaurante? Eu não posso beber um suco de cajá numa banca? Eu não posso alugar um carro e ir para um hotel? É assim. Então, muito cuidado com isso. Vamos lá. Observem bem que o apóstolo São Paulo, ele começa sendo atacado. E quando você pega do verso 1 a 3, ele não vai entrando logo no assunto. Vamos lá, verso 1 a 3. Não sou eu apóstolo, não sou livre, Olha. não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Sim. Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não sou eu apóstolo, não é isso? Não é isso que ele diz? Vamos analisar aqui. Aqui Paulo, gente, é muito pessoal. E Paulo, ele está muito zangado nesse texto. Ele está muito zangado. Ele está dizendo, eu não tenho liberdade? Quer dizer que agora eu sou pastor, eu não tenho liberdade? Eu não posso me casar? Eu não posso namorar? Está aí no texto, eu vou já mostrar para você. Namorar com a esposa dele, não é com outra não. Não é assim? E eu vou já mostrar. Eu não posso descansar, eu não posso dar um passeio, ou eu não tenho liberdade? Rapaz, é negócio sério. Mas ele começa primeiro falando da constituição dele de apóstolo. Olha como é que ele começa aí no texto original. Ele começa dizendo, eu não sou livre? Eu não sou apóstolo? Olha aqui, ó. Apóstolos é um delegado. Apóstolo é alguém que é enviado com a autoridade de outro. Como no caso aí dos 12 apóstolos. É alguém que é enviado especificamente. E num sentido mais amplo, apóstolo tem vários sentidos. Apóstolo pode ser enviado, apóstolo pode ser colocado para representar. Está lá em Efésios 4, 11, 12. A uns pôs Deus na igreja. Pois, primeiramente o quê? Veja que o apóstolo lá não é para ir, é o apóstolo para ficar. Já aqui, Paulo está se colocando como um apóstolo que vai, não como o que fica. Porque Paulo era fundador de igrejas. Inclusive ele disse, eu não quero pregar aonde outros já pregaram. Então essa palavra apóstolo aqui, alguém que é enviado com a autoridade de alguém que é delegado, alguém que é colocado, alguém também que é mestre, como o caso de Timóteo, Silvano e Barnabé, eram chamados também de apóstolos. A igreja estava questionando a autoridade desse apostolado. E olha como é que Paulo começa.
Apóstolo, gente de todo o Brasil, não me tenha aqui como um super pastor e nem como eu querer te atrapalhar, mas me tenha como um pastor que quer cumprir a Bíblia. Vocês entenderam? Um pastor que quer cumprir a Bíblia. O que tornava Paulo apóstolo? Ele diz, eu vi o Senhor. E a primeira qualidade para ser apóstolo no sentido aqui, olhe para cá, a primeira qualidade para ser apóstolo no sentido primitivo era o quê? Vamos lá para Atos. Era ver o Senhor. Atos, rapidinho, 21 e depois o verso 22. Vamos ver as qualificações. Apóstolos, apóstolo de todo o Brasil, apóstola de todo o Brasil. Venha para cá. Vamos lá, Atos 21. Isso. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Sim, vai. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha de sua ressurreição. Então só podia ser apóstolo aquele que tivesse o quê? Visto o Senhor, convivido com o Senhor, andado com o Senhor. Então apóstolo, nesse sentido de Atos, não existe mais. Agora, o apóstolo como um termo hoje enviado, escolhido para uma missão, aí pode existir. Esse termo aqui, alguns usam até para missão, porque o missionário é o quê? É enviado. Mas olhem para cá, não existe apóstolo, unção de bispo, unção de apóstolo, fulano de tal me consagrou como apóstolo, pois tua consagração não presta para nada, porque não existe. Entendeu? Tu não andou com o Senhor, tu não viu o Senhor. Aí você diz assim, mas Paulo era apóstolo. Paulo, ele foi escolhido diretamente por está lá em Atos 9, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Então, não existe os elementos da atualidade presente de Atos nos ditos apóstolos da atualidade. O que eu quero que eu respeito, se você quiser usar o título de apóstolo, você quiser usar o título de bispo, se você quiser usar o título, nenhum desse título está na Bíblia, nesse sentido de título a ser bispo. O que você tem é bispo, no sentido, eu já expliquei aqui, de olhar, de vigiar. Agora, como a igreja católica naquela época, ela tinha os homens que trabalhavam em cidades grandes e outros queriam ser maiores do que outro, então foi surgindo bispo a ser bispo, foi surgindo não sei o que, veio dessa história aí. Mas a igreja aqui, ela estava procurando atacar o apostolado de Paulo. E Paulo começa fazendo a sua defesa usando dois argumentos. Eu sou apóstolo, é porque quem me convocou para cá, quem me chamou para cá foi Deus. Eita, irmão, é diferente. Eu vou dizer aqui uma coisa. Vem para cá, pastor Alberto, bota bem aqui a cadeira. Eu vou ungir. Bota aqui. Eu vou ungir ele como apóstolo. Pronto. Aí, pronto, eu vou consagrar. Ele vai ter a minha unção. Aí faz uma cerimônia bonita, né? Aí pega aqui. Vamos olhar ele aqui, olha, né? Está consagrado. Aí eu digo assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, apóstolo. Aí ele sai daqui, já... Aí no outro dia diz para os irmãos, eu sou apóstolo. Nunca viu o Senhor, nunca andou com o Senhor, não é assim? Nunca viveu a experiência. Olha para cá, bota para cá, Daniel. Pastor Adalberto, preste bem atenção. Para um cara estar lá no trabalho, e ele saber que tem demônio, e ele saber que tem pecado, e ele saber que tem desgraça, para ele sozinho para aquele local, sem apoio de nada, só se ele tiver a consciência que ele foi chamado. Não é assim? É diferente daquele que ele joga uma unção, e aí ele pega, aluga um salão, bota umas 100 cadeiras branquinhas de plástico, né? Botam em 100 cadeiras, compra uma caixinha dessa dali, né? Assim, e aí diz, venham para um grande trabalho, o apóstolo Adalberto foi ungido. Não, o apóstolo é enviado, é para ir abrir trabalho, é onde não tem ninguém. E a maioria desses apóstolos, sabe o que eles fazem? Só pescam nas igrejas dos outros. Obrigado, pastor. São coisas que nós temos que entender. Então a primeira qualidade que Paulo diz para essa igreja, eu sou apóstolo porque eu vi o
Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Mas a segunda qualidade que Paulo vai desfazer deles é que ele vai dizer: sabe qual é a outra prova de que eu sou apóstolo? É vocês. 2 argumentos porque que Paulo era apóstolo. Primeiro, ele viu o Senhor. O Senhor escolheu ele. O Senhor chamou ele. E qual é o segundo argumento? Vamos lá, o que ele diz, pastor Wagner? Olha o que ele diz aí. Não sois vós a minha obra no Senhor? Não. Meu Deus do céu. Hein? Como é que falei? Como é? Rapaz, isso é pesado, gente. É que, na verdade, a questão apóstolo, se as pessoas que usassem o título apóstolo, neste momento, fizesse o trabalho, porque é enviado a implantar igreja, é estabelecer doutrina, Isso. É lutar contra as hostes do demônio mesmo. Isso. Então, a gente percebe hoje que aqueles que se dizem apóstolo é só o nome, é só um título. É só um título. Mas não tem, de fato, o ministério, o serviço que deveriam exercer. Que aqui Paulo tinha duas coisas. Além, olha o que o pastor Adalberto falou. Ele tem duas coisas. Ele tem a experiência própria com o Senhor. Olha para cá, olha a diferença. Porque eu posso, como eu fiz aqui, eu posso consagrar ele a apóstolo. E ele pode ter só o título que eu estou dando, mas ele não tem a consciência que de fato Deus chamou ele para aquilo ali. Vocês entenderam agora? É o mesmo caso de pastor. Tem pastor hoje que é pastor porque o pai é pastor. Tem pastor hoje que é pastor porque é uma forma de ganhar dinheiro. Tem pastor hoje que é pastor porque é uma maneira mais fácil. Aí o que acontece? Ele até entra, ele está ali, ele faz um trabalho, ele constrói um templo, mas ele não tem essa consciência de Paulo. Eu vi o Senhor. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu não estou falando de um pastor que tem teologia. Eu não estou falando de um pastor que tem retórica. Eu não estou falando de um pastor que tem curso de doutorado, que eu não sou contra. Eu estou falando de um pastor estar na obra e dizer: eu fui chamado para isso aqui. Ele sendo perseguido, ele sendo caluniado, ele sendo maltratado, sabendo que vai morrer, ele diz: mas eu quero isso aqui porque eu vi o Senhor. Ele me chamou. E a outra coisa, o que traz autoridade para o líder, o que traz autoridade para o ministério pastoral, são os frutos. É assim? Você não precisa andar se autodefendendo. Você não precisa andar se autoprovando. Eu sou apóstolo, eu sou ministro, eu sou pastor, eu sou missionária. Não. O que vai fazer de você um missionário, uma missionária, um pastor, um enviado, é a sua consciência de chamado e o fruto que você tem. Não é isso? O trabalho vai dar testemunho. Olha o que Paulo diz: vocês são fruto do meu trabalho. Então o que acontece? Os próprios coríntios, para quem Paulo estava falando, ele estava dizendo assim: tu deixa de ser besta, que quem veio para cá e pregou para ti fui eu, rapaz. Vocês são selo. É isso, como é que diz aí? Versículo 2. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. O que acontece? Eles eram a prova do ministério, do crescimento do ministério de quem? De Paulo. Vamos ver aí, 1 Coríntios 3, 5, no mesmo livro aí, 3, verso 5, rapidinho. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelo quais crestes? Para aí, quem é? Paulo. Paulo, quem é? Apolo. Apenas? Ministro pelos quais crestes. Pelos quais, ou seja, observem bem, ele está dizendo que esses ministros eram apenas instrumentos, pelos quais eles levaram o evangelho e eles creram em Jesus, mas essa igreja não poderia desprezar esses instrumentos. É isso que nós estamos dizendo. Nós não desprezamos o título apóstolo aplicado a missionários, nós não desprezamos o título pastor aplicado a alguém. Mas se esse título está na pessoa, sem que haja fruto, sem que haja resultado, é só o quê? É só título. E aí, olha o que, vamos lá, olha o que ele diz. Pode ir lendo. 3, o 6, né? Eu plantei, Apolo regou. Aí presta atenção.
tanto ele como eu somos instrumento. E eu plantei e Apolo regou. Agora o que é que acontece? Mas Deus deu o crescimento. Meu Deus do céu. Eita, rapaz. Só para mostrar que Paulo era só um instrumento, eu pergunto aqui aos senhores: quem fez o fruto crescer? Quem fez o fruto aumentar? Deus. Quem faz o fruto ter qualidade? Deus. Então meu trabalho é só jogar semente, é só regar. Quem é que faz crescer? O meu dever é pregar a palavra. O meu dever é anunciar a palavra. Quem é que faz crescer? Agora aquele crente vai glorificar a Deus. Senhor, tu usaste um instrumento. Tu usaste o pastor Oziel, tu usaste o pastor Wagner, pastor Adalberto, professor César, para ser instrumentos. Isso aí no latim, no ablativo, é uma forma de se usar um instrumento para chegar a minha palavra. Ou seja, pelo pastor Oziel, pelo pastor Adalberto, pelo pastor Wagner, nós somos apenas. Agora não se arrogue que o teu título de apóstolo não faz o fruto crescer. Eita Deus! A tua posição é isso aqui. A tua posição de teólogo não faz o fruto. Só quem faz crescer é o. Aí você pega o Apolo de Alexandria, a grande escola filosófica. Aí o Paulo diz: ele pode ter a filosofia que ele tiver, mas quem faz crescer é o Senhor. Vai o 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa. Para aí, meu Deus. Tem irmão que se zanga comigo, até pastor, não se zangue não, meu filho. É porque é Bíblia. Se zangue com a Bíblia, porque ele diz: pelo que nem o que planta é alguma coisa. Nem o que planta. Rapaz, é porque já pensou, eu cheguei nesta igreja, foi em 1970, quem plantou o trabalho foi eu. Já se acabou. Não é assim? Não é? Fala assim, porque aí senão o povo não vai entender, não vai ouvir. E essa é a beleza, coloca todos no mesmo patamar, no mesmo nível, e também todos necessitam do Senhor, porque só Ele faz crescer. Incrível, né? Rapaz, é isso mesmo, Deus nivela todos da mesma forma, não é assim? Um pode pregar alto, o outro pode pregar correndo, o outro pode pregar lentinho, não é assim? O outro pode pregar na zoada. Tudo vai resultar na mesma coisa, é só para o fruto. É assim ou não é? Aí ele diz aí, vai o 7, como é que diz? Pelo que nem o que planta é alguma coisa. Nem o que planta é alguma coisa. Nem o que rega. Nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Eita Deus. Então o apóstolo São Paulo, ele começa com essa igreja, está ali, né? Está lá em cima. O apóstolo São Paulo, ele começa para essa igreja mostrando a base do apostolado dele. Qual era a base do apostolado de Paulo? Eram duas. Viu o Senhor e os frutos. Ou seja, tu quer ser apóstolo, tu quer provar que é apóstolo, você tem que ter duas coisas. Uma, a certeza que você vê o Senhor, que Ele te chama, que Ele te escolhe, que Ele fala contigo. Qual é a diferença nisso aqui, pastor Zéu? É que um obreiro que sabe que Deus o chama, ele não teme ao inferno, ele não teme ao pecado, ele não teme ao homem, ele não teme pobreza, ele não tem um ministério dele baseado em crítica de A, de B ou de C, ele não precisa de louvores de homem. Um obreiro chamado por Deus, ainda que morra, ele mantém a sua fidelidade até a hora da morte, porque ele sabe que foi chamado para aquilo ali. Eu vou dizer uma coisa, tu está filmando direito, Daniel? Bota para cá. Eu vou dizer uma coisa, eu estava fazendo um mestrado, hoje já estou fazendo doutorado, mas eu estava fazendo um mestrado, pastores e professor César, e lá tinha um grupo de pessoas, de pastores, que eles seguem a crítica, eles seguem aquela teoria da crítica, do método histórico crítico, e eles dizem que a Bíblia já é ultrapassada, que a Bíblia ela tem erros, que a Bíblia não é a verdade absoluta, que a Bíblia é como qualquer outro livro. O que importa agora é uma mensagem de um amor, é uma mensagem de paz. Essa questão de milagre, ela é mitológica, tem que tirar esses mitos. Nós temos que entender que a ressurreição de Jesus ela tem apenas um aspecto moral, ela não tem um aspecto extensivo da redenção. Aí eles começam, e eu fico pensando, olha para cá, um pastor que prega o evangelho acreditando dessa forma, e que os irmãozinhos estão lá no banco acreditando que ele crê verdadeiramente em Jesus, é o pior falso da história.
Vocês estão entendendo? Olha, um pastor, um cantor que canta, dizendo que acredita em Jesus, que os crentes estão ali, adorando a Deus, e ele mesmo não crê no Jesus que a própria Bíblia revela, é o pior falso da história. Vocês entenderam? É melhor você dizer, eu não quero isso aqui, não é assim? Eu não quero isso aqui, eu vou abandonar porque eu não creio nisso aqui. Não é assim? Pronto, e vá cuidar em outra coisa, que você tem a sua liberdade. Paulo tinha a liberdade dele. Agora, ele mostra que a base do apostolado dele tinha essas duas estruturas. Ok? Não adianta você querer ser missionário. Tem uns que querem ser missionário porque hoje o salário é bom. Tem uns que querem ser missionário porque ele pode levar a esposa para fazer medicina lá no exterior, que é mais barato do que aqui no Brasil. Irmão, eu sou pastor de igreja, eu sei como é isso. Ele quer formar a família, leva os filhos para aprenderem mais 2 idiomas. Ó, aqui, foi missionário quanto tempo? Dei aí para ele. 21 anos. Isso. Quando o senhor saiu daqui, como era? Quando o senhor saiu daqui do Brasil, como era a sua vida? Por que o senhor foi? Eu fui por uma convicção. Olha aí. Deus me havia chamado, no momento em que eu aceitei a Cristo, Ele me havia colocado no coração o chamado missionário. E quando foi para ir ao campo missionário, eu não perguntei quanto a igreja ia pagar. Isso. Eu simplesmente sabia que eu devia ir para um país pregar o evangelho. Isso. E fiquei ali durante 21 anos, onde sofremos 2 intentos de sequestros pela guerrilha colombiana, aonde implantamos várias igrejas, mas tudo isso pela convicção da experiência com Deus. Fez um grande templo lá. Fez um templo para 600 pessoas, o templo central. Logo outros templos foram construídos, capacidade para 400, para 200 pessoas, e assim sucessivamente. Mas tudo isso era a graça de Deus em nós. Eu estava só semeando. Deus foi quem deu o crescimento. E hoje ele está aqui conosco. Quantas casas o senhor tem? Quantas casas? Sim, aqui em São Luís. Ele mesmo está fazendo a casinha dele. Ele mesmo. Quantos milhões o senhor tem no banco? Eu acho que dívida tenho muito. Vocês estão vendo? O que eu quero colocar aqui é que quem tem a base do seu apostolado, do seu envio, do seu chamado como Cristo, ele não trabalha ganhando dinheiro. A maior glória de um missionário é saber que aquele país está se rendendo à mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a base. Então o apóstolo São Paulo, ele começa desfazendo o ataque ao seu ministério, ao seu apostolado. E ele começa dizendo, vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem como eu entrei aqui. Aí ele diz, vocês são fruto do meu apostolado. Aí vem analisando agora. Aí o apóstolo São Paulo, ele vai falar do direito, do sustento dos apóstolos. Ou seja, um apóstolo tem liberdade? Tem ou não? Vamos lá, sim ou não? Sim. Mais alto? Sim. Ele pode ir à praia? O pastor, depois que faz o trabalho dele, aí ele tira umas fériasinhas, ele não pode ir à praia, irmãos. Meu Deus do céu, que besteira é essa desse irmão? Aí ele fica, olha, quem está falando aqui, deixa eu dizer uma coisa, eu trabalhei de outras formas, antes já no ministério, mas eu tinha outras funções, Deus me abençoou, e eu fazia gastar do que Deus me dava, que sempre eu coloquei foi na obra, e todos sabem, o povo de Coroatá sabe disso, quem trabalha na obra sabe disso. Agora, aonde é que um pastor, por exemplo, ele ganha o dinheirinho dele, ganha o salário dele, a igreja sabe, não é assim? Eu falo aqui para a igreja quanto é que eu ganho. Pronto, aqui tem a tesouraria, aqui tem um conselho fiscal, aqui tem a contabilidade, que nem é da igreja, é um outro órgão lá fora que investiga as contas da igreja, mas todos eles sabem quanto é que eu ganho. Agora, em cima do que eu ganho, do meu salário, do meu dinheiro, eu não posso ir para um restaurante? Hein? Eu não posso ir comer uma pizza? Paulo diz, eu tenho liberdade, nós vamos começar agora. Então vamos lá, do 4. Vai lá. Não temos nós direito de comer e de beber? Meu Deus do céu. Entendeu? Ou seja, o meu ofício me dá esse direito. Vamos lá. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Está vendo aqui a liberdade? Quando ele fala dessa liberdade, é o poder. Eu não tenho o poder de fazer isso.
Agora, só porque eu sou apóstolo, eu não posso comer um bodezinho, eu não posso comer uma carne, eu não posso comer nada, eu não posso tirar nada do altar, eu não tenho direito. Olha o que ele diz. E aí, como os outros têm direito? Lê de novo esse daí. O que ele vai dizer? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã. Para aí, pastor. Paulo vai usar 5 razões para o sustento dos obreiros. 5. Ele vai pegar primeiro o exemplo dos outros. Vamos lá, diga bem forte aí. Ele vai pegar o exemplo dos outros. Ele diz, como é que o Pedro, diz aí, como é? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã. Olha, uma mulher irmã. Como também os demais apóstolos. Como os demais apóstolos. E os irmãos do Senhor. E os irmãos do Senhor. E Cefas. E até o Pedro. Ou seja, não era só o Pedro, tinha outros que levavam as suas esposas. Ele diz, quer dizer, eu não estou levando, é porque eu usei da minha liberdade de não me casar mais. Mas se eu quisesse me casar, era direito meu ou não era? E se eu quisesse levar minha mulher, era direito meu ou não era? Então Paulo ele está dizendo para essa igreja que os outros lá atrás tinham esse direito e ele também tinha. Vamos ver aí, João 7, verso 5. Os irmãos do Senhor depois se tornaram instrumentos de Deus e passaram a usar desses direitos apostólicos. Vamos lá, correndo aí. 7:5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Isso. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. Sim. Os irmãos dele não acreditavam, depois se converteram e se tornaram instrumentos. Vamos lá, Mateus 13, 55. Correndo aí. Mateus 13, 55. Como é que diz? 13:55. Isso. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Isso, agora Mateus 8,14. Rapidinho, vamos lá. 8:14. Isso. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. É isso. Então, se Pedro era um papa, que ele nunca foi papa, ele foi o primeiro papa o quê? Casado. E além dele gostar da sogra, ele levou Jesus para curar ela. Era sinal de que ele vivia bem com a sogra. Então preste bem atenção uma coisa. Paulo vai usar o exemplo dos outros. Todos esses que Jesus salvou, todos esses se tornaram apóstolos e todos tinham direito. E todos tinham privilégio. Agora Paulo diz, será se eu também não tenho esse direito? Será se eu não tenho essa prerrogativa? Então, primeiro argumento, Paulo vai usar o exemplo dos outros. Segundo, ele vai usar o princípio do direito comum. Qual é o princípio do direito comum, pastor Zéu? Eu pergunto aqui a vocês, um soldado vai trabalhar de graça? Hein? Um soldado trabalha de graça? Um professor trabalha de graça? Como é que chama aquele pessoal que põe lixo na rua? O gari trabalha de graça? O que mais? Um vigia trabalha de graça? Pelo direito comum, todo mundo merece um salário, gente. Aí pronto. Aí quer dizer, irmão, parece que pastor não... Olha, tem crente que parece que pastor não vale nada. Porque se um gari que panha o lixo, que é um trabalho digno, será se ele ganha, aí o pastor não pode ganhar. Um professor não pode ganhar, ele não ganha, o pastor não pode ganhar. Mas vem até aqui, o agricultor. Inclusive, hoje tem plano do governo para o agricultor, tem ou não tem? Aí pronto, o agricultor ganha dinheiro e o pastor. Paulo está usando, gente, é tão simples. Paulo está usando um direito comum. E qual é o direito comum? Todo mundo que trabalha. Olha, você chega ali num psicólogo. Eu vou dar um exemplo aqui. O psicólogo pega, ele abre um consultório, aí ele bota lá um trabalho digno, aí a pessoa chega, né? Assim, o que você tem? Aí pronto, aí ele vai, deixa eu fazer análise de caso. Na sua família já teve isso? Aí ele escuta, olha, você tem que fazer isso. E o pastor não faz também um trabalho, não? O trabalho do pastor é uma orientação espiritual, ainda que ele não tenha formação no sentido, e é muito... Eu soube agora que lá nos Estados Unidos eles têm essa formação, todos eles têm para serem conselheiros, não é assim?
psicologia familiar cristã, não é assim? Eles têm isso. Olha, quantas pessoas eu não atendo aqui, entendeu? E eu não só atendo. Quem é, por exemplo, um dia uma pessoa entrou aqui, pastor Zéu, querem me matar, tem um grupo aí querendo me matar, porque eu devo tanto, e para não matar ela, nós tivemos que pagar a dívida. Será que uma pessoa lá fora faz isso? É isso que eu quero dizer para vocês. Aí todo mundo ganha, só quem não pode ganhar, quem é? É o pastor. Olha, chama aí teu pastor, que daqui a pouco eu vou falar que tipo de pastor a igreja não pode aceitar. Mas eu estou falando aqui primeiro de um direito comum. O agricultor ganha, o soldado ganha, todo mundo ganha, aí o pastor não pode ganhar. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Aí vem o segundo argumento. Qual é o segundo argumento? Aliás, segundo não. O terceiro princípio, qual é? O ensino das? Vamos lá para Deuteronômio. Vamos ver se a Bíblia fala. Vai lá, rapidinho. Vamos lá. O terceiro argumento para o sustento de um obreiro. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Não atarás a boca do boi quando trilhar. Quando trilhar. Vai, pode falar. Quando alguns irmãos morarem juntos e alguns deles morrerem e não tiver filho, aí ele fala outro assunto aqui. Lê só o 25:4 de novo, vai lá. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. É o comum, por exemplo, o dono da terra, ele está aradando a terra, quem é que puxa o arado? É o boi. E quando tem uma produtividade grande, quem foi que fez o trabalho? Boi. Então o dono do boi tem que saber que aquele boi ele é e se é produtivo, ele não pode botar uma mordaça, ele não pode amarrar a boca do boi com a miséria de não deixar o boizinho comer. Se aquele boi está dando resultado, aquele boi está dando trabalho, crescendo a produtividade, o que é que ele tem que deixar? Deixar ele comer. Aí o Lutero disse assim: aqui Paulo não está falando de boi, porque boi não sabe ler, ele está falando de gente. Agora preste bem atenção, um pastor que trabalha, não é ganhar dinheiro da igreja pelo título, é ganhar uma remuneração pelo trabalho. É uma recompensa. Vamos falar isso daqui a pouco. Então observem bem, o ensino das Escrituras era um dos princípios para o sustento dos obreiros. Irmão, isso aqui é muito interessante, que se você analisar, é de boi que Paulo está falando. Vamos ver aí o Salmo 104, verso 14. Salmo 104, verso 14. Isso. 104:14. Isso. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem. Isso. Para que tire da terra o alimento. Uhum. Ele faz crescer. Vê o 21 e o 27. 21 e 27. Do mesmo capítulo. O 21. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. 27. Parei, pastor Lado. Porque preste bem atenção, Paulo não está desprezando os animais. Porque Paulo também sabia que os animais estão sob os cuidados de quem? Olha quem é que providencia o alimento para os animais. E olha esse verso 21, olha como é lindo o 21. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Ou seja, até a presa quem é que manda para o animalzinho? É Deus. Agora vai lá o outro versículo, 27. Todos esperam de ti que eles deis o sustento em tempo oportuno. Ou seja, a erva que Deus faz crescer, tudo que Deus faz é para os animais, para os pássaros. Nada é por acaso. Deus está no cuidado de todas as coisas. Então você tem aqui o princípio das Escrituras. O princípio das Escrituras é que irmãos, é muito importante vocês entenderem uma coisa. Aqueles que observam o Velho Testamento, aí talvez você vai me dizer, pastor Zéu, que eu até fiz uma pergunta e um camarada não entendeu bem direitinho, eu vou explicar ela hoje. Preste bem atenção. Se a lei está dizendo que o templo era no Velho Testamento, é assim ou não é? Por que Paulo pegou esse princípio e aplicou lá no Novo Testamento? Ou seja, você tem casos de dízimos antes do direito positivo, antes da lei, e você tem caso de dízimos depois da lei. Mas se aí você analisar, por que Paulo usou esse princípio do sustento, para os obreiros? E ele aqui não está mais falando para judeu, ele está falando para todos porque ele está defendendo agora o evangelho. E aí,
Deu para entender agora? E de onde é que viria esse sustento dos obreiros? Simplesmente das ofertas? Paulo não ligou isso aqui com oferta. Nós vamos já mostrar para vocês. Com o que Paulo ligou isso aqui? Vamos lá. Agora você tem o quarto princípio. Vamos lá, quarto princípio. Direito do ministério. Vamos lá. Números, capítulo 18, verso 8. Vai lá. Disse mais o Senhor a Arão, e eu, eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, Sim. com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti e aos teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, Isso. e com todas as suas expiações da culpa que me restituírem. Elas serão coisas santíssimas para ti e para os teus Agora filhos. vai lá para o 24. Depois eu leio em casa, que é muita coisa. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que ofereceram ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Sim. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. Eu tenho dado aos filhos de Israel, aos levitas Veja bem, preste bem atenção. Vamos pegar agora a hermenêutica. Vamos lá para 1 Coríntios. Lá no 9, vamos lá, verso 11 e 13. Vai lá. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, Sim. será muito que de vós recolhamos as carnais? O 13, né? É. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Ó, observe bem, volta o 11. Volta o Se 11. nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? As carnais aí quer dizer alimento comum. Entendeu? Se nós semeamos, nós não temos direito ao comum, ou seja, nós estamos pregando o evangelho, tratando da parte espiritual, cuidando da alma de vocês, tiramos a nossa vida só para isso. Quer dizer que do próprio fruto espiritual, vocês não podem dar o comum para nós? Dar o alimento comum, não é assim? Isso. Vamos lá. Aí o 13, não é isso? 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do Os templo? que administram o que é Sagrado. comem do que? Do templo. Marque essa palavra templo. Quando Paulo pega essa palavra templo, ele está relacionando tudo isso com a teologia do Velho Testamento, a teologia judaica. Porque quem estava no templo se sustentava do que era do templo. E era espiritual. Vamos lá. E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Aí marque também a palavra altar. Você tem duas palavrinhas aí, não é isso? Vou colocar bem aqui. Você tem a palavra o quê? Templo. E altar. E tem o que mais? Altar. Altar. Essas duas palavras, templo e altar, elas são do tempo do quê? Da lei. Aí eles dizem assim: quem vive do templo, quem vivia do altar, eram sustentados aí números por tudo que eles traziam para o templo e para o altar. E era material ou era espiritual? Material. Era material, mas tudo ali era o quê? Todas essas coisas que eles traziam eram espírito. Por que era espiritual? Porque era para o sustento dos levitas. Paulo pega tudo isso e coloca como o mesmo princípio. Como mesmo princípio. Vai lá. O que ele coloca como o mesmo princípio? Ele está colocando o seguinte: tem direito de viver do ministério quem vive no ministério. Agora, o que vai viver do ministério, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, é para enricar do ministério. Ele disse que era para o seu sustento. Ou seja, Paulo, olha para cá. Tu está filmando, Daniel? Bota para cá. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Nunca teve, irmão, esqueça, quando aparecer em TikTok, em YouTube, Deus te escolheu para ser grande, Deus te escolheu, é só mentira. Vamos lá para Filipenses 4. É só conversa, é gente que não conhece Bíblia. Quando você vê também um pastor buscando luxo e querendo se aproveitar dos irmãos simples da igreja para dizer que é rico, ele está com o espírito totalmente contrário da palavra de Deus. Observem bem que o apóstolo São Paulo, já pegou aí, pastor Wagner?
Deixa eu ver aqui. Está bem aqui. Olha aí, verso 17. Vai. 17. Isso. Não que procure dádivas, Uhum. mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Pode ir. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Como era que Paulo via a oferta dos irmãos? Ele via como uma coisa financeira para enricar ele? Ele via como um poder para enricar a família dele? Como era que ele via a oferta? Como aroma suave, sacrifício agradável a... Ele não via a oferta. Gente, pastores, queridos líderes, em nome de Jesus, o apóstolo São Paulo, ele não via o direito do ministério como uma bolsa de valores. Ele não viu o dinheiro que o crente trazia como dinheiro para comprar gado, como dinheiro para comprar fazenda, como dinheiro... Vocês estão me entendendo? Ele viu o dinheiro do ministério como o quê? Uma coisa sagrada. Ele via como uma coisa sagrada, algo santo. Olhe para mim aqui, um obreiro, um pastor que sabe que aquilo ali que o irmão doa, que a irmã doa, é algo sagrado. Ele não tem coragem de tocar no sagrado para mexer nas coisas de Deus e colocar nas coisas dele. Porque ele sabe que é o quê? É sagrado. É sagrado. Olha, aqui nós temos a tesouraria. Eu não entro, a irmã só traz o relatório. E todo o dinheiro que é de dízimo volta para as congregações, volta para o sustento dos obreiros. Eles estão aqui, eles são pastores aqui, eles sabem disso. Nós damos o relatório de tudo. Quando é um outro trabalho, eu faço uma oferta particular. Olha, meus irmãos, vamos contribuir com isso aqui, é desse jeito, não é assim? Agora, eu não mexo no que é sagrado. A igreja, quando ela me dá o meu sustento, aí pronto, eu glorifico a Deus. Agora, o pastor tem um direito de ter a casa dele ou não tem? Ele tem um direito de ter uma vidazinha boa ou não tem? Ele tem direito de ter um planozinho de saúde ou não tem? Porque amanhã ele termina, quem é que vai sustentar ele? Você tem que ver as coisas. Agora, nunca use, olha para cá, bota aqui, nunca use do que é sagrado para se ufanar, para afobar e para se achar um homem rico. Eu não quero enricar com dinheiro de igreja, porque não vai ter bênção, vai ter maldição, porque o que é sagrado é sagrado. E aí, observe bem, olha o 12, lê o 12, do mesmo capítulo, vai. 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Sim. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Esse aí era um homem feliz, realizado, porque a felicidade não dependia da condição de dinheiro. Ele disse, para mim tanto faz, eu sei viver nas duas situações. Aí está o segredo de um pastor. Ou seja, aqui você tem o ensino das Escrituras e o direito do ministério. E aí qual é o último argumento? É o quê? A ordem é do Senhor. Quem foi que ordenou? Quem ordenou não foi o Senhor? Verso 14, vamos lá, pastor. Verso 14, leia aí. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Vamos lá, pastor Wagner. Nós estamos, cadê aqui aqui, bota bem aqui meu filho. Vou botar bem aqui para os irmãos. Então, vamos lá, nós temos o quê? Templo, não é isso? E nós temos o quê? Altar. Agora Paulo vai jogar esses dois aqui para onde? Para o Evangelho. Olha, ele está dizendo, lá no Velho Testamento, o sacerdote vivia do quê? Do templo. Lá no Velho Testamento, o sacerdote vivia do altar. E eram coisas espirituais. E agora no Novo Testamento? O ministro, o enviado, o que prega o Evangelho, o que é escolhido para estar na igreja, ele vive do quê? Do Evangelho. Tem o mesmo princípio ou não tem? Eita, meu Deus. Vocês entenderam agora? Essa é a questão. Aí observem bem. Foi uma ordem de quem? Do Senhor. Vamos lá, Mateus 10:10, Lucas 10:7. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão,
porque digno é o operário do seu alimento. Agora veja bem, no Velho Testamento era o sacerdote, agora aqui é o obreiro. Olha aqui, no Velho Testamento quem era? Sacerdote. E no Novo Testamento quem é? O obreiro. Então veja bem, no Velho Testamento o sacerdote vivia do? No Novo Testamento o obreiro vive de onde? Agora veja bem, digno, justo é o obreiro do seu. Olha, ele tendo, Paulo diz, tendo que comer, tendo que vestir, estejamos satisfeitos, estejamos contentes. Ou seja, o apóstolo São Paulo não está fazendo apologia a megas empresários da fé. Ele não está fazendo apologia a pastores super ricos. Não. Correto, o que acontece? Vou dizer uma coisa. Pastor é chamado. Digamos que o pastor Wagner, ele vai para o interior. É uma cidade, ou um interiorzinho bem pequeno. E ele é chamado para lá. Ele vai viver com o sustento daqueles irmãos, não é assim? Aí digamos, se a igreja, ela rende, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ela rende 5 mil, é a renda daquela igreja. Então, o conselho da igreja, juntamente com o pastor, irmão, aqui rende tantos mil. Quanto é que vocês acham que eu mereço? Aí a igreja vai ver. Ele tem filhos, não é assim? Tem escola dos filhos. O que mais? Me ajudem aí. Tem escola, tem a esposa, tem saúde. Então, aqui para a localidade, se ele ganhar tanto, vamos lá, me ajudem aí. O quê? Se ele ganhar 2 salários, não é isso? De 5 mil fica o quê? Vai ficar a metade. 2 salários. Eu pergunto, está justo ou não está? Então pronto. Outra coisa, ela sabe que esse pastor precisa comprar livro, precisa de combustível, e se ela quer dar um salário digno ao sobreiro, pronto. Aí o que acontece? Vão para a Assembleia Geral, não é assim? Tudo é bem feitinho, irmão. O estatutozinho, meus irmãos, aí o conselho, nós nos reunimos com o pastor da igreja. Não tenha aqui que nem os crentes de Corinto, não. Miséria, não. Porque tem gente que tem miséria. Quer ver os outros na desgraça. Meus irmãos, aqui está o nosso pastor. Nós avaliando toda a situação, o que a igreja rende, e também analisando a vida do pastor e a condição da nossa cidade, nós decidimos colocar tanto para o salário dele. Seja claro. Aí quando terminar, a igreja está de acordo, está. Faça uma ata, assine a ata e leve para onde? No cartório. Se amanhã ele estiver tomando água de coco, lá na beira da praia em São Luís, ele está tomando água de coco de quem? Do saláriozinho dele, do dinheirinho dele, da remuneração dele, que ele é digno, sim ou não? Agora, se ele pega tudinho para ele, aí ele já é um bandido, porque ele está usando o que não é dele. Aí é que está o contrário, não é assim? Pronto, digamos, uma igreja, vou dar um exemplo aqui em São Paulo, que é grande, um pastor em São Paulo, só um exemplo, ele ganha 20 mil, ele ganha 15 mil, pelo trabalho, pela dificuldade, pela assistência. Então que seja claro, que a igreja tome conhecimento de tudo que ele ganhe. E além disso, a igreja tem que tomar conhecimento de tudo que a igreja tem, e de quanto ela rende, para ela ter ciência do que é o salário do pastor. Não entendeu? Aqui, se vier Polícia Federal, se vier menino, se vier mãe, se vier pai, se vier um pecador, se vier um incrédulo, aqui tem toda a relação de quanto é que rende, de quanto rende o campo, de quanto rende a igreja, de quanto cada pastor ganha. Aí você tem transparência e o que acontece? Nós estamos cumprindo a ordem do Senhor. Digno é o obreiro do seu, um salário digno. Quando ele ganha isso dignamente, tem um sustento abençoado. Ok? Então, isso aqui irmão, eu gostei muito aqui dessa exposição, porque o que você tem aqui? Você pode observar que o apóstolo de São Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, que quem segue a carreira militar, quem se dedica à agricultura, quem se dedica à pecuária, quem se dedica ao profissionalismo de qualquer função, tem o quê? Tem o seu ganho. Não é assim? E aí quando ele tem esse ganho, ele tem liberdade de férias, ele tem um poder de ir para onde ele quiser, de gastar o dinheiro dele onde ele quiser. Então pronto. Agora, a lição de hoje, ela está mostrando aqui, olha. O que ela mostra? O cuidado, primeiro, a igreja e o sistema de apoio ao missionário. Essa igreja, quando ela vai dar esse apoio para o missionário, aqui está. Esse apoio para o missionário, ela tem que sustentar o missionário. Agora veja bem, que tipo de missionário essa igreja vai sustentar? Os que se dedicam à proclamação?
não sustente missionário preguiçoso, que só anda na casa dos outros, e quando você chega lá, não tem uma pessoa que ele ganhou para Jesus. Paulo diz assim: aqui estão os frutos do meu. Tem missionário que é só pose. É só pose. Outro, ele chega numa cidade, e aí ele chega em Portugal, um exemplo, chega em Portugal, chega nos Estados Unidos, aluga um salão, aí traz só aqueles crentes de outros ministérios e diz que é missionário. Você não é missionário. Você está trabalhando em cima do trabalho dos outros. Missionário é quem abre trabalho pela proclamação É esse tipo de missionário que a igreja deve sustentar. A igreja deve sustentar os missionários que são reconhecidos pela igreja, conhecer a vida dele, saber se é bem casado, saber se é um homem dedicado, saber se é um homem da Bíblia, saber se não é um homem que vive abrindo trabalho, se vem de divisão, se vem de contenda. Olhe para o perfil do teu missionário. Saber se esse missionário tem pastor, ele tem que ser reconhecido pela igreja. Eu acho tão linda a Bíblia, irmão. Quem foi que enviou Paulo e Barnabé? A igreja está lá em Atos 13, 1-3. A Bíblia diz que eles oraram, tiveram a profecia, estenderam as mãos sobre ele. Missionário tem que ter pastor, missionário tem que ter igreja, missionário tem que ter reverência, missionário tem que ter referência, missionário tem que ter conhecimento da palavra. Ok? Tem que ser ligado à igreja. Ok? Ele tem que ser formado no ministério qual? Local. O missionário, o pastor não vai enviar um missionário que não tem formação nenhuma, que na igreja não vê trabalho dele, não vê dedicação. Como é que o pastor envia um missionário? Olha, ele olha e diz assim: rapaz, aquele rapaz é dedicado. Tudo que eu coloco ele, ele trabalha. Aí ele prospera, não é assim? Bota numa congregação, bota num bairro, prega em presídio. E aí você vê o amor dele. Aí o pastor diz: meu filho, você não tem chamada? Eu tenho, eu quero ir para tal lugar. Mas esse missionário, ele já é formado no ministério local, ok? É orientado pelo pastor da igreja, certo? Aí esse missionário vai ser enviado para fazer missões conforme a visão do Espírito, mas também com todo o perfil da própria igreja que ele serve. Já pensou? Um pastor manda um missionário para um campo sem um histórico dele, sem um perfil dele, sem ele se congregar, sem ele ter caráter, sem ter uma boa família. Esse homem vai trazer mais prejuízo lá do que bênção. Não é assim? Então, muito cuidado. A igreja, ela é esse sistema para dar apoio. A igreja não é um sistema para atrapalhar, para tolher, para dificultar. Ela é um sistema que traz uma bênção. Sistema, tem gente que gosta de bater em sistema. Aqui tem um sistema. O sistema é só para facilitar, gente. Olha, o sistema do banco. Antigamente a pessoa era uma dificuldade. Hoje não tem um sistema de cartão, não tem um sistema. Se torna mais. Sistema não é para burocratizar. O sistema é só para organizar. Então, ok? Então, esse é o tipo de apoio que a igreja dá. Duas coisas que o missionário nunca deve fazer. O missionário nunca deve implorar por apoio. Se o pastor vê sua visão, se ele vê sua dedicação, se ele vê seu trabalho, ele vai te colocar na obra pela tua visão e pelo teu trabalho. Então, tu não precisa ficar: pastor, me apoie. Pastor, me ajude. É sinal de que tu não tem visão. Segundo, não são obreiros de segunda. Às vezes é enviado um missionário, quando ele chega, a igreja não dá as horas, a igreja não trata bem, a igreja faz de conta que ele é um obreiro de segunda, e ele não é obreiro de segunda classe, é um obreiro escolhido com um chamado, ok? Olha aqui, ó, a importância do sistema, nós já falamos. Qual é o objetivo de missão? Para que existe missões? Qual é o propósito de missões? Apenas levar o evangelho ou Cristo Jesus para todos para ele ser adorado. Esse é o propósito. E aqui nós temos, segundo, o cuidado integral com o missionário. Não deve envolver apenas o sustento, porque às vezes o pastor, a igreja manda o sustento financeiro, mas eu tenho que saber como é que está psicologicamente esse pastor, eu tenho que saber como é que está a família dele, eu tenho que saber como é que está o lado espiritual dele, eu tenho que saber como é que está o lado emocional dele, eu tenho que saber se ele está bem. Às vezes tem um problema com o filho que está desestruturando o missionário. Às vezes tem um problema com a filha que está desestruturando aquele missionário. Ok? Às vezes a esposa está doente, não está bem. Aquele missionário precisa de umas férias, precisa voltar. Aí, assim, nós temos que analisar. Então, veja lá, eu tenho que acompanhar isso. Aí é preciso acompanhamento pastoral, é preciso planejamento de visita aos missionários. Os líderes da igreja devem visitar os missionários, porque às vezes o missionário é um homem de Deus, é um homem santo, mas ele vai entrar num estresse emocional. Sabe quem foi que cuidou de Paulo
de Timóteo foi Paulo. Paulo sabia que ele era tímido, tinha uma enfermidade, tinha uma doença, mas Paulo aconselhou: olha, usa vinho com água, vai te ajudar. Esse é um trabalho pastoral. Por que é integral? É porque não envolve só dinheiro, envolve o emocional, envolve o espiritual, envolve o conjugal, envolve o familiar. E aí outra coisa, o estresse, gente, é natural, todo mundo tem estresse. Faz parte da vida. Agora, quando esse estresse já traz um desequilíbrio, aí eles falam hoje da síndrome de burnout, não é assim? Eles falam dessa síndrome. Então, eu tenho que entender que o missionário, ele é de oração, lê Bíblia, tem visão espiritual, mas ele é corpo. E tem hora que o corpo está dando sinal de que as coisas não estão indo bem. Por exemplo, quando você analisar que toda hora a sua memória está falhando, toda hora você está se esquecendo, você está agitado demais, o sono não vem, é hora de você dar um stop, não é assim? E ver que o corpo está falando. 1 Timóteo 4,16, Paulo diz: tem cuidado de ti, pronto, e da doutrina. Cuidado do missionário com a saúde, boa saúde mental. Como é que ele vai pregar bem? Como é que ele vai explicar bem se ele não tem boa saúde mental? Boa alimentação, atividade física, é muito bom. E disciplina espiritual, oração, leitura da Bíblia, jejum, comunhão, são as disciplinas espirituais. Aí vem o cuidado de Jesus com o missionário. Esse aqui já é o especial dele, a intimidade dele com Jesus. Ele tem todo esse cuidado ali, mas se Jesus não cuidar dele, está lascado, entendeu? E aí você tem aqui a importância do descanso do corpo. Olha, Jesus viu que os discípulos estavam trabalhando e ele, então ele disse: vamos para um lugar à parte. Está em Marcos 6, 31, 32. Pronto, renovação das energias. Quando um pastor tira férias, quando um missionário vem ao Brasil tirar férias, não é isso, pastor Adalberto? Ele volta com as renovações das energias físicas e também mentais e pronto. Eu aqui, quando é todo ano janeiro, eu tiro 2, 3 dias. E aí quando eu vou, já fico com saudade da igreja, mas eu fico, irmão César, olhando, eu chego com tantas ideias. Não é assim? Rapaz, eu fui na igreja do fulano, eu fui numa praça, eu fui num lugar, aí eu vou vendo as coisas e renova as energias, ok? Aí você tem as maneiras de se comprometer com os missionários. Vamos lá, como é que eu vou me comprometer com o missionário? Toda igreja, pela comunicação. Manda um e-mail para o missionário, dá um telefonema para ele, mande uma mensagem. Olha, um obreiro que está do outro lado, recebeu a mensagem: eu estou orando por ti. Olha, nós aqui nos lembramos de você todo dia. Nós estamos com o teu nome no nosso caderno de oração. Ele vai ficar feliz ou não vai? Pronto. Doe alguma coisa para ele. Ligue para ele: me dá a tua conta, eu vou te dar uma ajuda, não é assim? Eu vou te dar, o pastor está me informando aqui que você está muito empenhado, está trabalhando, eu vou te mandar uma ajuda. Licença de atividade, o pastor da igreja tem que dar uma licença para ele. Demonstrar interesse e empenho no trabalho. Olhar para o trabalho: rapaz, o pastor Adalberto trabalhou bem, eu vou dar aqui uma gratificação. Não é pagar, que trabalho a gente não paga, mas é reconhecer e ele se sentir valorizado. Pronto, doar para as suas necessidades, dar suporte financeiro. A igreja de Filipos deu suporte para Paulo ou não deu? Veja como foi que Paulo ficou quando recebeu a ajuda. Apoio através da oração e do jejum. E o que? A obra missionária não deve ser feita como? Com o nosso resto, porque é um trabalho melhor, é levar vidas aos pés de Cristo. Então eu devo investir o melhor na obra missionária. Eu devo fazer sim com o melhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar com o pastor Wagner, pastor Adalberto, em pé tras bênçãos. Querido e eterno Deus, nosso Pai, nós oramos agradecidos a Ti mais uma vez por este trabalho realizado, Senhor, por este estudo, ó Pai, pela exposição da Tua palavra, Pai amado. Deus, continue abençoando o Teu filho, nosso pastor presidente, pastor Oziel, continua usando ele poderosamente, continua, Pai amado, cuidando da sua saúde, livrando de todos os males, tanto ele como a sua família, em nome de Jesus. Abençoa os teus servos que estão conosco, meu Pai, assistindo, aprendendo da tua palavra. Deus abençoe, Pai, a todos. Senhor, abençoa, ó Pai amado, aqueles que precisam, Pai, que estão carentes de oração, pedindo oração, ó Pai, por libertação, por cura. Abençoe em nome do Senhor. Faz um milagre, Senhor. Abençoa os missionários, meu Pai, os pastores, meu Pai, que estão trabalhando com afinco na tua obra. Deus abençoe a todos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus,
A comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.